É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. No programa, a gente sempre aborda assuntos de saúde, lembrando que saúde não é brincadeira. Hoje eu trago como convidada a minha amiga, a doutora Michele Sampedro. Ela é neuropediatra que atua aqui em Novo Hamburgo. Tudo bem, Michele? Tudo bem. Bem-vindo ao programa, muito obrigado por te dispor de vir aqui, te organizar uma vida toda, rotina e tal, para estar aqui gravando, para trazer informações para o nosso público. É um prazer estar aqui contigo. Vamos abordar então o início, assim, para as pessoas entenderem. Ela é neurologista infantil, é isso? Isso. Explica então para as pessoas, para chegar a ser um neurologista infantil, desde a faculdade de medicina, os passos que tem que chegar até conseguir fazer a tua formação final. Eu me formei, então, em medicina, em 2007, e logo no ano seguinte eu fiz a residência de pediatria, na época eram 2 anos, agora é um pouquinho mais, e aí na sequência já fiz a neurologia infantil, que são mais 2 anos. Para ser neurologista infantil, também pode ser neuroadulto, que a gente fala, mas neurologista. Crianças, no caso. E aí tu pode fazer a tua formação em neurologia e mais 2 anos de neurologia infantil, Mas no meu caso eu fiz primeiro a pediatria e depois a neurologia infantil. Mas eu acho que para o neurologista clínico ele tem que fazer 2 anos de clínica médica antes. É 1 ano só, se não me engano. Entendi. De clínica geral. É. Medicina interna se chama agora. Mas se não me engano é 1 ano só e depois tu faz mais direcionado para neuro, mas para pediatria tu tem que fazer mais 2 anos. Sim. Gente, a profissão da Michele, a especialidade dela é muito ampla, porque abordam muitas alterações, transtornos e doenças, Conta um pouquinho na prática para as pessoas o que é esse teu universo da neurologia infantil. Até teve uma paciente, uma mãe de uma paciente esses dias que disse que nem sabia que existia, que achou que neurologista era tudo igual, eu tinha a mesma formação. Então, a gente estuda especificamente a infância, começando desde a parte do desenvolvimento, então, todos os atrasos no desenvolvimento, a gente acompanha, estuda, investiga. Crianças prematuras, que normalmente apresentam algum atraso no desenvolvimento também, a gente vai investigar. Dores de cabeça, epilepsia, crises convulsivas, doenças genéticas em geral, e aí tem uma gama muito grande, paralisia cerebral, autismo, que hoje é creio eu que todos os neurologistas infantis estão com os consultórios cheios, porque a gente tem uma demanda aumentada agora nos últimos anos. Dificuldade escolar, que às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem, que a gente atende bastante também, Ontem também surgiu uma dúvida no consultório bem interessante de um pai me perguntando sobre paralisia facial. A gente também trata paralisia facial. Que é uma doença, querendo ou não, neurológica. Mas que chega no otorrino também, sabia? Imagino. Chega. Imagino, E doenças musculares também, que é uma gama super... Neuromusculares. Neuromusculares. Eu sempre brinco com os pais, assim, tem um livrinho, assim, de doença muscular, É quase um capítulo, um capítulo à parte, porque são muitas doenças, e é uma das partes, acho que, mais complicadas da neuro, a parte neuromuscular. E a neuromuscular, daí, querendo abrir aqui, te atrapalhando, não, imagina. Lembrando que ela fica mais multidisciplinar também, Sim, sim, certamente. Como quase todas que tu trata, mas essa neuromuscular, se não tiver apoio para fisioterapia, para outras atividades,
Eu sempre falo, assim, o neurologista acho que o neurologista infantil, acho que o neuro também, que trabalha sozinho, não trabalha sozinho, não trabalha, né? A gente não trabalha sozinho, a gente está sempre em conjunto, tanto com especialidades médicas, né, quanto com profissionais de outras áreas, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. A gente está sempre... Psicólogos, né, também. Psicólogos, as próprias escolas, né, os psicopedagogos. A gente está sempre... A nossa rede sempre é muito ampla, né? A gente está sempre... Isso é o mais importante, fazendo... né? Para conseguir buscar um resultado melhor no tratamento individualizado de cada pessoa. Assim, ó, Michele, a gente falou agora sobre os atrasos, mas eu já vou te provocar. Mas aqueles que são acelerados também. Hiperatividade, transtorno de déficit de atenção. Isso não pega também no teu consultório? Sim, com certeza. Porque isso não é um caso tecnicamente psiquiátrico, né? Não. Também faz claro parte que ajuda no tratamento, na condução, mas deve chegar no teu consultório. Sim, bastante. Também faz parte da área da psiquiatria. Tem muitas coisas que a psiquiatria infantil também, né, a gente alinha bastante com a neuroinfantil, mas essa parte, assim, de agitação, principalmente encaminhada pelas escolas também, né? É difícil, às vezes, os pais partirem deles, né, essa busca por um neuro. Porque o agitado, o hiperativo, a gente normalmente acaba em medicação, né? E isso é interessante tu falar, porque, gente, isso é experiência pessoal. Como as crianças que tiveram diagnóstico de hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção associado à hiperatividade tiveram evoluções lindas com o uso de medicação. E por que demoraram? Por preconceito dos pais. Exatamente. O preconceito, o que vão achar, que é louquinho, meu filho toma remédio. As crianças, ó, decolam. A maioria que eu tenho experiência de contato próximo no consultório, é um troço que esse programa é importante para falar, para perder o preconceito, né? Tirar essa barreira, porque os remédios estão aí para ajudar. Para nos servir, eu sempre digo. E tem uma outra frase que eu sempre digo, eu disse, se remédio não fosse para criança, eu não estaria aqui, né? Porque o neurologista infantil, ele existe porque a gente consegue medicar crianças, né? E às vezes isso é uma diferença, às vezes até bem importante do neuroadulto, porque é um campo diferente, né? A gente tem coisas diferentes. O próprio autismo para o neuroadulto, acho que hoje eles estão se familiarizando um pouquinho mais, né? Porque as crianças viram adultos, né? E acabam caindo nas mãos dos neuroadultos, né? E só que como está ampliando muito essa questão do autismo, hoje os neuroadultos estão estudando muito mais e estão tendo essa vivência até, inclusive, de medicação, que eu sempre digo assim, a parte da pediatria é muito diferente do adulto do tratamento, né? São outras doses, tem medicamentos que são muito parecidos, mas tem outros que são diferentes, então são áreas afins, mas tem essas diferenças, né? Claro. Então, assuntos que as pessoas gostam, esse aqui serve para as mães, então, e para os pais que estão nos assistindo. Pulando etapas, tá? Pulei a professora, pulei a psicopedagoga, na minha época tinha o SOI no colégio. Sim. Serviço de orientação educacional, que o cara era muito arteiro e ia ter que ir lá conversar com o pedagogo. Pulando essa etapa, falando dentro da tua especialidade, quando os pais devem notar, assim, o que eles devem notar de alterações na escola, em que eles devem pensar já em procurar um neurologista infantil, ou até antes procurar trocar essa ideia com o seu pediatra? Isso. A gente recebe muito paciente dos pediatras, né? Eu sou pediatra também, apesar de não atuar, mas eu digo os pediatras são os nossos amigos, né? E é bem interessante isso, porque às vezes a escola nem sempre encaminha e os pais buscam sempre a sua referência, que normalmente é o pediatra, né? Mas, enfim, a questão escolar, a gente sempre tem que fazer é uma coisa que a gente diz que não deve comparar uma criança com a outra, né? Mas tu sempre tem que ver se o teu filho está acompanhando a turma, né? E como que ele está? A turma, eles estão todos parelhos, ele está desparelho?
Uma criança que está no primeiro ano, vai para o segundo ano, já está alfabetizada, como é que está? Está pré-alfabetizada, não está indo bem, na matemática não está entendendo, né? Não está conseguindo fazer as continhas. Lá atrás a gente já consegue detectar algumas coisas. Às vezes crianças menores, porque o diagnóstico do TDAH a gente faz a partir dos 5 anos. Né? Mesmo TDAH, gente, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aí. Mesmo que os sintomas começam mais precoce, né? A gente isso é o DSM-5, né? Que a gente sempre fala que é o nosso livro de referência que tem os critérios diagnósticos, né? Então, tudo que a gente faz na psiquiatria, a gente seguia pelo DSM-5. Né? E lá está escrito, então, o diagnóstico do TDAH somente a partir dos 5 anos. Mas a gente vê sintomas antes, né? Então, aquela criança que é muito agitada, que não para quieta, que não consegue sentar para fazer uma atividade, que não consegue persistir numa atividade que tem que usar um pouquinho mais de raciocínio, né? Ou uma criança que está lá sentadinha e está lá, né? Assim, olhando, como eu brinco, olhando as borboletas passando, né? E olha para tudo que é lado e não consegue, né, se fixar ali, não consegue prestar atenção na aula ou no trabalhinho que tem que fazer, isso já é um sinal para procurar o neuro. Pode ser 2 caminhos, né? 2 caminhos. Um pode ser atraso mesmo, desenvolvimento, e outro pode ser acelerado o desenvolvimento, né? Hiperatividade das ideias. E aí, falando em desenvolvimento acelerado, tem as altas habilidades também. Eu ia exatamente, já estava pronta para seguir esse assunto. Que também deve ser difícil para fazer os graus e os diagnósticos de cada um, que tipo de alta habilidade, né? Isso é outra coisa nova. Há pouco tempo atrás, tipo assim, na minha época de criança, uns 40 anos atrás, eram tirados para louquinho, né? Sim. Era tudo louquinho, meio louquinho, agitado, é meio louquinho. Mas talvez as crianças não estavam se enquadrando no meio devido, sei lá, a cabeça ter um foco mais acelerado para tal assunto ou para tal habilidade. O próprio TDAH, né? O próprio TDAH. Porque apesar da gente ter, acho que foi essa semana, eu ainda comentei, a Ritalina, ela tá aí, ó, eu fazendo propaganda. O metilfenidato tá aí há cerca de 70 anos. Não no Brasil, né? Mas na indústria farmacêutica... Mas no Brasil, acho que começou a usar 20 anos atrás. Exatamente. Então, não sei como que foi na tua faculdade, mas na minha, porque hoje isso é uma fofoca, assim, né? Os estudantes de medicina têm feito um pouco de abuso, assim, das anfetaminas, né? Não só os estudantes, pessoal das festas aí, eletrônicas, essas coisas. Eu já estou escutando, já teve gente me pedindo receita para não usar drogas, que queria usar um remédio controlado, estudado, que não teria um par-efeito para poder ficar ligadão na festa. Eu tive que explicar que claro que não, né? Claro mas que a não. risada e o assunto rendeu, porque daí que eu aprendi um pouco sobre esse outro lado, de conseguirem receitas de remédios legais para fazer uso indevido. Exatamente. E eu sempre alerto, assim, os pais do perigo, quando a gente usa em adolescentes, tem 2 situações, uso com álcool e uso com energético, né? Piora, né? Bem grave, mas para quem não tem a orientação, não tem o conhecimento, consegue uma receita ilegal, né? Mas quem o quer uso fazer recreativo isso, e tá eles tudo estão certo. preocupados se vão tomar com álcool, se vão... Quem quer tomar não está preocupado, quer bloquear. Infelizmente, isso né? já são casos para conversa com um psiquiatra. Exatamente. Já fica a dica para o próximo programa. Uma boa. Ai. Falamos então assim, do transtorno de déficit de atenção, falamos de atrasos, falamos agora... Falamos não, só demos uma entradinha sobre altas habilidades, né? Vou chamar então essa próxima pergunta após o nosso apoiador master. Até breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando ao nosso apoiador, eu fiquei de fazer a pergunta para a nossa amiga Michele Sampedro, neurologista infantil, que está aqui conosco, para quem está seguindo o programa a partir do intervalo.
Michele, como é que o neuropediatra avalia o desenvolvimento cognitivo, que é aprender as coisas das crianças? Então, a gente tem dentro da neuro vários tipos de testes, né, que a gente faz no consultório para avaliar se a criança está dentro da idade dela, né? A idade cronológica está dentro da idade cognitiva, digamos assim. Né? Então, a gente faz alguns testes no consultório, faz essa avaliação no consultório. Mas como são os testes? São testes de exames clínicos ou são testes de habilidades? Os dois. Vamos explanar isso aí, vamos explorar esse assunto. A gente tem um exame que se chama exame neurológico evolutivo. Né? Então, para cada faixa etária, ele tem assim, o que a criança consegue fazer da parte motora, da parte de motricidade, né? E assim vai indo até a adolescência. Né? A gente faz testes de leitura, faz continhas, né? Pede para a criança fazer desenho, tudo para avaliar se está adequado ou não. Né? Uma das coisas que eu também brinco no consultório é a questão das cores. Né? Se a gente pegar lá no exame evolutivo, o branco e o preto a criança aprende com 4 anos e as cores com 5. Hoje, se tu for ver, tem criança de 2, 3 anos que já sabe todas as cores, e né? inglês ainda. Então tem que modernizar o exame neurológico. É verdade, mas, né? As crianças chegam, eles aprendem as cores em inglês, porque olha os filmes, que é um problema, as telas, que a gente pode até falar sobre isso, mas eles aprendem coisas que nós não aprendíamos. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu comento, assim, a gente dentro do consultório, tu já vê um pouco diferente, e aí a gente volta nas altas habilidades. E não necessariamente uma criança de 2 anos que saiba as cores vai ter altas habilidades. Porque ela aprendeu É só porque as coisas estão mais rápidas hoje, né? Bem diferente do que era antigamente. Então, claro, tem coisas que ainda a gente usa bastante, né? Talvez eu vá me equivocar, mas o exame neurológico evolutivo ele é da década de 70, talvez um pouco... E não modernizou? E não modernizou, né? Então, 50 anos. É bastante tempo, né? Mas a gente sabe, a gente que acompanha, né? Que já tem uma experiência, eu tenho consultório há 12 anos, né? Eu só apareço novinha, assim, mas eu já tenho uma, né... Nós entramos na Unimed junto, no mesmo ano. Entramos juntos, Então, a gente já tem bastante paciente atendido e a gente sabe mais ou menos no que eles precisam, né, em que nível que eles precisam estar. Então, uma outra avaliação, a gente faz essa primeira avaliação, então, no consultório, e depois a gente acaba encaminhando para neuropsicodiagnóstico. Né? Que isso é uma dúvida até muito dos pais, às vezes acaba ligando lá para o consultório, tu faz neuropsicodiagnóstico. Não, eu sou um neurologista. Nossa, que nome difícil, o que é isso? Explica para o pessoal entender, nem eu sei o que é isso. Existem neuropsicólogas. Bom, então, mas por que esse nome diagnóstico, no fim, diagnóstico é o chanfrar resultado, chanfrar... mas são esses testes que a gente, como neurologista... É carimbar um CID, Código Internacional de Doença, tipo isso. Mais ou menos. São testes que a gente não está apto a fazer, são testes que são somente liberados para as neuropsicólogas. Mas esses são para fazer diagnósticos de altas habilidades? A gente faz... ou não? São os chamados testes de QI, né? A gente encaminha, então, para fazer o teste de QI, só que o neuropsicodiagnóstico, ele é um pouco mais amplo, né? Porque tu pode encaminhar só para o VISC ou para o VAIS, que são os testes de QI mesmo, né? Que também são vários testes, né? Que tem parte motora, digamos assim, tem as questões muito parecidas com a neuro, mas é muito mais amplo, né? E também é classificado por faixa etária. Então, assim, o que aquela criança consegue fazer dentro da faixa etária dela e dentro de um tempo. E aí, a partir disso, tem uma pontuação e aí vai pontuar a parte do QI. Então, dentro do teste do QI, ele tem várias habilidades. Por exemplo, assim, se a criança consegue escutar bem e consegue reproduzir isso na parte do aprendizado, tem a parte da memória, parte da atenção, né? E hoje, às vezes, a gente acaba usando do neuropsicodiagnóstico para diagnóstico de autismo também. Então, a gente já tem muitos testes dentro da área da psicologia. Às vezes, né, normalmente o autista, que é o nível 1, às vezes a gente fica em dúvida, né? Mesmo uma pessoa mais experiente, né? Os outros, como eu digo, nível 2 e nível 3, são os clássicos, né? É difícil a gente ficar em dúvida. Mas, às vezes, quando a gente fica em dúvida, então a gente lança a mão das neuropsicólogas, né? Mas esses nível 1...
eles têm altas habilidades, né? Alguns têm, não todos, mas alguns têm. Coisa que eles gostam, eles vão, né? E muitos pacientes, às vezes, que a gente desconfia de altas habilidades, a gente acaba encaminhando para fazer o neuropsicodiagnóstico para saber se é só altas habilidades ou se tem um autismo associado. Porque a gente, às vezes, confunde, né? Então, tem algumas coisas que são parecidas que, às vezes, acaba, né, dando um nó na cabeça. Então, a gente precisa da ajuda das psicólogas. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Michele, vamos falar dos prematuros. Que eu sei que, às vezes, tu vai fazer avaliação em UTI, mas o segmento pós... Claro que os pais ficam muito ligados ao pediatra, né? A indicação de ir ou não ir. Nos conta um pouquinho sobre os prematuros, o que acontece com as avaliações dentro do ambiente hospitalar, UTI, ou depois sobre o desenvolvimento desses prematuros, que procurem um neurologista infantil para poder avaliar e ver se está adequado o desenvolvimento. Normalmente... São duas perguntas. São duas perguntas. Eu fracionei. Normalmente, quando eu vou fazer a avaliação no hospital... o que costumam chamar? Ou por crise convulsiva, né? Que nos prematuros a gente tem, digamos assim, vamos falar de duas patologias básicas, tem outras, né? Mas enfim, as básicas seria por ou falta de oxigênio, né? Que o prematuro hipóxia. pode ter a hipóxia no parto ou durante a internação, que às vezes acontece por ser um cérebro imaturo, né? Então, assim, a gente sempre recomenda, quanto mais prematuro, né? Quanto mais prematuro extremo, manuseio mínimo, né? Que é para não fazer uma lesão cerebral. Mesmo assim, com todo o cuidado que o pessoal do UTI tem, a gente sabe que eles têm, pode acontecer. Além da hipóxia, sangramento, né? Então, sem trauma. Sem trauma. Tá? Só por ter vindo ao mundo antes do tempo, porque o cérebro é imaturo, né? Não é um cérebro que estava pronto para nascer. Então, normalmente me chamam então para isso, assim, para avaliar hipóxia, sangramento, crise convulsiva e às vezes alguma criança que está dentro da prematuridade dela atrasada, né? Hipóxia, falta de oxigênio no cérebro. Sangramento, é sangrar dentro do cérebro. O que mais eu tinha falado? A crise convulsiva. É curto-circuito na eletricidade do cérebro. Isso. É mais ou menos isso para as pessoas entenderem que as ondas elétricas não estão caminhando direito lá dentro, elas meio que se batem e dá reflexo motor. Não é mais ou menos isso? É o fiozinho desencapado, né? É o fiozinho desencapado que encosta no choque. outro e dá o curto-circuito. E o curto-circuito é a convulsão. Isso em ambiente hospitalar. Isso em ambiente hospitalar. Até na mesmo UTI não natal, a hipotonia, né? Dos prematuros faz parte, né? Faz parte. São escalas de avaliações, né? Isso, né? Então, e os mal formados? Também, né? As síndromes genéticas, enfim. Né? As malformações. Mas tem muito hipóxia, né? Tem. Eu acho que é o maior número, não? Com certeza. Com certeza. Trabalho, aqueles bolsa prematura, rompe prematuro, aquelas confusões. É uma coisa que pode acontecer, né? Apesar de hoje a gente ter a medicina bastante avançada, ter a questão do pré-natal, às vezes acontece um descolamento de placenta, né? Que são coisas, às vezes, que vai para um parto de urgência, que não necessariamente seja uma coisa que tu possa prevenir, né? Então, pode acontecer. Até mesmo os atermos, né? Fazer mecônio ali por demorar o trabalho de parto. Mecônio é quando o nenê evacua, faz cocô dentro da barriga ainda. E ele demonstra um sinal de sofrimento, né? Isso aí. Esse é o caminho, não é? Esse é o caminho. Tá, e agora vamos para fora do ambiente de UTI hospitalar. Falando de hospital, eu vejo a Michele às vezes no hospital. Ela também é chamada para pacientes internados e na emergência. Crise convulsivas, meningites. Né? Meningites também. Na parte fora os prematuros, né? Eu acho que os mais comuns, às vezes, dores de cabeça, que às vezes não têm uma origem, as infecções, as meningites, né? E as crises convulsivas, acho que são os mais comuns, assim, que eu costumo ir para fazer a avaliação, né? E as dores de cabeça em criança pequena não tem muita relação com sinusopatias? Sim. Quer que eu te conte uma que eu atendi? Depois tu me conta. Depois ela me conta. Vamos poupar detalhes sórdidos para quem está nos assistindo. Fora do hospital.
Como seguir e avaliar e quando tem que procurar um neurologista infantil para crianças que foram prematuras? Na verdade são, né? É uma outra brincadeira que eu faço, que os pediatras sempre dizem, né, que toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu, e eu digo que todo prematuro tem que ter um neuro para chamar de seu, né, que por mais que o pediatra faça aquele acompanhamento minucioso, pelo menos uma vez, né, dentro do primeiro ano de vida, o ideal seria mais, né, mas... fazer testes. Fazer uma revisão com o neuropediatra, né, para avaliar se o desenvolvimento está adequado, porque o prematuro a gente sempre faz a idade corrigida, né? Que tem muita gente que não sabe o que é a idade corrigida. Então, tu tem a tua idade cronológica, que é a tua idade do nascimento, tu nasceu, lá tu vai, né, dizer primeiro mês, segundo mês, e a idade corrigida é a idade que tu teria se tu não tivesse nascido prematuro. E é essa idade que a gente faz o acompanhamento neurológico, né? É diferente da cronológica. Então, mas isso o nenê, né? Porque depois de 2 aninhos... até os 2 anos. Depois tem que estar todo mundo depois igual. Tem que estar todo mundo igual. Então, a gente faz esse acompanhamento e às vezes, e já me aconteceu, assim, de pegar paciente que estava atrasado para a idade corrigida e de não ter sido encaminhado antes, porque é prematuro, é normal atrasar. A gente tem um limite. Né? Tem coisas que estão dentro de uma normalidade, tem coisas que tu tem um limite para tu aceitar dentro do desenvolvimento. E aí entra na questão da fala que a gente conversa outra hora, né? Que tu tens um limite para tu esperar, né? Até quando que tu pode esperar esse atraso, no próximo programa, né? gente, no próximo, não neste, no próximo. Né? Então, mas isso também entra da parte motora, né? Não é só da questão da fala. Então, por isso que eu digo, eu acho muito importante o prematuro fazer, pelo menos no primeiro ano, né? Seria ideal pelo menos a cada 6 meses, né? A gente fazer uma avaliação neurológica bem bonitinha com todos, né? Avaliar os marcos de desenvolvimento e fazer os encaminhamentos necessários caso haja um atraso ou fazer investigação com exames, enfim, o que for necessário. Criança com patologia neurológica, como é que fica um acompanhamento a longo prazo dessas pessoinhas? Isso é uma pergunta que os pais fazem muito pra gente, né? Claro que vai depender muito de qual patologia que a gente está falando, né? Se a gente pega um autista, é um acompanhamento a longo prazo, né? Uma criança com paralisia cerebral é um acompanhamento a longo prazo. Para a vida toda. Né? Mas, por exemplo, assim, uma enxaqueca, uma epilepsia, nem sempre é, né? Às vezes a gente tem várias epilepsias dentro da infância que elas são limitadas, né? Elas têm um tempo de duração. A convulsão febril é uma delas, né? Então, a gente, normalmente, ali pelos 5, 6 anos, a gente costuma dar alta, né? Então, nem toda patologia neurológica, ela é para a vida toda, né? Convulsão febril, vamos perguntar, talvez, vamos se questionar. Explica o que é a convulsão febril. A gente falou uma doença, um problema, um transtorno, para as pessoas entenderem, já que falamos, sim. Derruba ele então. A convulsão febril, os pais têm muito medo que assim, vai dar febre alta, vai dar convulsão febril. Isso não é verdade, né? A convulsão febril, ela tem um componente genético, né? Muita gente não sabe disso. Todo mundo acha que qualquer criança que tem febre alta pode ter a convulsão febril. E não, né? Tu tens uma predisposição genética para ter essa febre. E também não é o que sempre dizem na emergência, que é a subida rápida. É febre. Febre? Febre. Ponto. Tá? Mas geralmente febre. não é alta, acima de 40? Não necessariamente. Tem criança com 38 que faz convulsão. Que faz convulsão, tá? É por causa desta predisposição. Na verdade, hoje se sabe que são os fatores inflamatórios que causam a febre, que também causam a convulsão. Tá? Então, pode ser, às vezes a gente vê o paciente ter convulsão antes da febre, durante a febre e depois da febre. E ainda é considerado convulsão febril. Isso também a maioria das pessoas não sabe. Diz assim, mas a febre deu depois. Ainda é. Se está dentro daquele período ali das 24 horas, a gente ainda considera convulsão febril, né? E a questão da idade, a gente fala que é até o 5º ano de vida, né? Então, a febril. A febril. Essa questão da genética, e é muito interessante, né, da gente ter uma idade de marco, né, e eu sempre comento com os pais, se depois dessa faixa etária convulsionar de novo, é outra investigação, porque daí a gente já não considera mais dentro desse quadro de convulsão febril. Falando em convulsão, existem aquelas convulsões que não são tônico-clônicas, que a criança não se mexe, mas ela tem, por exemplo, crises de ausência,
alguma certa dificuldade de interação intersocial, dificuldades no colégio, e que isso precisa de um diagnóstico com eletro, enfim, né? Sim. Que também precisam ser medicadas. Isso é um alerta que eu deixo para os pais, porque às vezes parece uma crise de ausência e tal, pode ser uma convulsão. Michele, vamos ter que cortar, eu prometo que eu trago ela no outro programa. Por favor, obrigado, deixa aí quem quiser te seguir, teu arroba, teus comentários, que nós vamos ter que encerrar o programa já. Então, tá bom. O Instagram é @doutora Michele Sampedro, tem bastante informação lá e vou ficar bem feliz se vocês seguirem a página e estou à disposição para qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct que eu sempre respondo, tá bom? Obrigada. Obrigado pela atenção de vocês, lembrando que saúde não é brincadeira. Até o próximo programa. Tchau, tchau.